Olá a todos, meu nome é Ronaldo Gismondi, eu sou editor-chefe médico do portal AF e do Whitebook. Bem-vindos a mais uma edição de check-up semanal com as novidades da medicina que você precisa saber para começar a semana atualizado. Nós estamos num novo formato em que a gente traz as principais notícias agrupadas por especialidade ou por área de interesse. Não deixe de acompanhar todos os episódios. No programa de hoje, a gente vai falar sobre terapia intensiva e nós temos 5 recomendações para você. Introdução precoce de vasopressina no choque séptico. O momento ideal de traqueostomia em paciente crítico. Riscos e estratégias de estubar um doente com viéria difícil. Tempo é cérebro e os princípios do atendimento hemorragia intracraniana. E os resultados do estudo OPT-PRESS, que avaliou o alvo de pressão arterial ideal em idosos com sepse. Na primeira recomendação, introdução precoce de vasopressina no choque séptico, da intensivista Júlia Vargas. A gente sabe que a vasopressina é frequentemente utilizada como um agente vasopressor adjuvante, a nora, que é a noradrenalina ou norepinefrina, no choque séptico. Mas o momento ideal de introdução, especialmente com quantas horas eu espero, qual a dose de nora ou qualquer outro critério objetivo, ainda é fonte de dúvida. Por isso, Júlia trouxe para a gente o estudo chamado OVIS, que é um estudo observacional e retrospectivo em adultos com choque séptico dos anos de 2012 a 2023, de 5 hospitais da Universidade de São Francisco, na Califórnia. O desfecho primário avaliado foi mortalidade hospitalar. Eles fizeram uma coorte de derivação com 3.600 participantes e uma coorte de validação com 10.200. Os participantes tinham a idade média de 63 anos, 57% eram homens e o score de sulfa médio foi de 5 pontos. Eles observaram que o início da vasopressina em torno de 4 horas, a partir de uma noradrenalina de 0,20 micrograma quilo minuto, evitando começar quando o lactato já estava acima de 4 milimol por litro. Então esses 3 comportamentos estiveram associados a um risco 53% menor de terapia renal substitutiva, ou seja, de diálise, e um risco 19% menor na mortalidade hospitalar, ambos com significância estatística. Isso vai dar para a gente uma visão mais objetiva de quando começar a vasopressina. 4 horas de choque, a partir de 0,20 micrograma quilo minuto de noradrenalina, e quando o lactato ainda abaixo de 4 seriam o timing ideal. Traqueostomia precoce em paciente crítico. Qual é o momento ideal? A gente sabe que a traqueostomia é um procedimento frequente em pacientes críticos com ventilação mecânica prolongada, em torno aí de 20% do total de doentes ventilados. Tem vários objetivos, como higiene bucal e pulmonar, conforto do paciente, mobilização precoce, reduzir a sedação e o risco de lesão na corda vocal. Yuri traz para a gente um estudo chamado Umbrella Review. São várias revisões sistemáticas com meta-análise publicadas ao longo dos anos. Aqui, conseguimos 22 ensaios clínicos randomizados, juntando todas as revisões sistemáticas, com 4.146 participantes. A traqueostomia precoce nesses estudos foi definida como aquela realizada até o 7º ou 10º dia, em comparação com a traqueostomia de tempo tradicional, que é em torno do 14º dia. Eles observaram que o grupo de traqueostomia precoce teve uma redução significativa na incidência de pneumonia associada à ventilação, ou PAV, uma redução de 35% com significância estatística. Porém, por muito pouco, um P de 0,09 não chegou a ter benefício significativo em termos de mortalidade. Riscos e estratégias da extubação traqueal em viária difícil, da intensivista Júlia Vargas. Até 1/3 das extubações podem ter complicações graves. O doente pode vomitar e broncoaspirar, ele pode precisar ser reintubado porque fadigou ou piorou a troca gasosa, é a chamada falha de extubação, e a reintubação ela tem mais riscos que a intubação inicial. Por isso, em muitos doentes, quando você tem uma viária difícil, muitas vezes o paciente é traqueostomizado, em vez de se tentar uma extubação. Júlia traz para a gente a revisão narrativa publicada numa importante revista de anestesiologia, que propôs para a gente um acrônimo chamado REVERSE, para avaliar o risco antes de uma extubação na viária difícil. Cada letra do mnemônimo quer dizer um item para você avaliar. Então, o R é de risco. Qual é o motivo que levou a viária difícil? É algo que você já reverteu ou é algo que ainda está presente? É evaluation. Como é que está a situação hemodinâmica, ventilatória, troca gasosa, PF e nível de consciência do seu doente? O V reforça o aspecto da ventilação. Você fez o teste em PSV de 8 com PIP de 5 para ver se o doente tolera a extubação? É. Qual é o seu exchange plan? Como é que você vai fazer o processo de retirada do tubo?
R. Readiness. O doente está pronto para a extubação? Você testou, por exemplo, a força muscular dele, né? PI, PE. Você testou reflexos como a tosse. Você fez o teste do cuff leak, né? Do vazamento do cuff. A gente sabe que esse é um teste que tem alguma controvérsia na literatura, em que você compara o volume corrente com o cuff inflado e desinflado. Há vários pontos de corte. A maioria trabalha em torno de 110 a 140 ml de diferença. Se você não tem diferença, ou seja, se o volume corrente é muito parecido com o cuff inflado e desinflado, você sugere que tenha edema em volta do tubo. Esse é um teste alterado, e por ser um teste muito específico, esse alterado você acredita, você fala, olha, é melhor não seguir adiante. Por outro lado, quando o teste mostra que a diferença do volume corrente inflado para desinsuflado é alta, maior que 140 ml, isso fala contra ter edema, mas esse teste não é perfeitamente sensível e isso não te dá 100% de segurança que vá tudo bem. É apenas mais um dos parâmetros que você leva em consideração. Ainda no mnemônico reverse, agora é a hora da letra S, estratégia. Qual é a sua estratégia se o doente falhar a extubação e precisar ser reentubado? É importante que na velha difícil hajam 2 médicos com 2 técnicas diferentes. Se você vai fazer laringoscopia direta, você tem que ter ali um vídeo, um buge, até mesmo uma crico para ajudar você se a estratégia inicial falhar. E é o exit strategy, ou seja, depois que o doente for estubado, você não pode largar ele por aí, você tem que continuar vigiando e monitorizando ele, pois as primeiras horas são críticas para você ver a necessidade de reintubação. Tempo é cérebro, os princípios do atendimento à hemorragia intracraniana, com Júlia Vargas. A gente sabe que a hemorragia intracerebral espontânea, em geral parenquimatosa, ela representa 10 a 15% dos AVCs. Ela tem uma mortalidade de 40% em 30 dias e um risco enorme de sequelas com baixa taxa de independência funcional. O CODE ICH, de Intracranial Hemorrhage, é um protocolo estruturado baseado em bundles com intervenções padronizadas, com métricas de tempo bem definidas para tentar evitar a expansão do hematoma e promover uma melhora do desfecho funcional. Quais são as medidas recomendadas no CODE ICH? Primeiro, rapidamente fazer uma TC de crânio sem contraste, para ver a localização e o tamanho do hematoma. Todas as medidas para evitar a hipertensão intracraniana, começa com cabeceira elevada, devem ser adotadas. Mantenha a glicemia normal, de 110 a 140 em não diabéticos, ou 140 a 180 em diabéticos. Evite hipoglicemia e procure esse alvo glicêmico normal, vamos dizer assim, em mais de 90% das medições nas primeiras 72 horas. Normotermia. Evite que a temperatura axilar passe de 37,5. Meça a cada 4 horas por 7 dias. A maior parte da expansão dos hematomas ocorre nas primeiras 3 horas, e esse é o seu golden hour. Se houver uso de anticoagulante, reverta com antídoto em até 30 minutos da chegada do doente. Tenha uma avaliação cirúrgica em até 60 minutos da chegada. Isso é muito importante em hematomas supratentoriais de mais de 20 ml, qualquer hematoma infratentorial cerebelar. Se você tiver sinais de obstrução ventricular ou hidrocefalia, um Glasgow menor que 14, num paciente funcional previamente, ou seja, com uma escala de funcionalidade de Rankin menor ou igual a 2. E por fim, uma das coisas mais importantes do CODE ICH, o controle da pressão arterial. A pressão sistólica ideal é em torno de 140, mas você deve evitar reduções rápidas e excessivas. Muitos doentes se apresentam muito hipertensos. Se a sistólica tiver maior do que 220, comece um nitroprusiato. Monitore a PAM invasiva contínua. Bote um acesso profundo. Quando você começar o Uniprid, você tem 2 horas para uma redução em torno de 55 a 85 milímetros na PAS, evitando reduções muito rápidas e muito abruptas, mas também sem deixar o doente continuamente hipertenso. Estudo OptiPress, o alvo pressórico ideal em idosos com sepse, de Yuri Albuquerque. O OptiPress foi um ensaio clínico randomizado, aberto, multicêntrico e pragmático, em 29 hospitais do Japão. O estudo original foi com pacientes de qualquer idade. Foi publicado na New England em 2024, e esse estudo original foi neutro, ou seja, um alvo de PAM mais alto em relação ao normal não foi associado a nenhum benefício. Aqui no OptiPress foi feita uma análise com pacientes maior ou igual a 65 anos, com critérios de choque séptico, segundo o Sepsis 3.
Os participantes foram randomizados por dois grupos. O grupo controle usou uma PAM-alvo de 65 a 70, enquanto que o grupo intervenção usou mais amina e mais vasopressina para atingir uma PAM de 80 a 85 milímetros. O desfecho primário atual foi uma mortalidade em 90 dias. Foram incluídos 518 pacientes, com uma mediana de 78 anos, sendo que metade deles era cronicamente hipertenso. 30% das causas de sepsis são abdominais, 26% urinárias e 25% pulmonares, mostrando uma população bem diversa. E ao contrário do estudo original, esse aqui com os idosos mostrou que a mortalidade em 90 dias foi pior no grupo de intervenção, ou seja, no grupo com PAM mais alta, de 80 a 85. Foi 39% de mortalidade versus 28% no grupo controle, cuja PAM era 65 a 70. Isso é uma diferença absoluta de 10,7% na mortalidade. Esse grupo intervenção, ele também ficou mais tempo em ventilação mecânica, fez mais aminas, teve mais arritmia, isquemia e sangramento. Mesmo o grupo dos cronicamente hipertensos não se beneficiou dessa estratégia com PAM mais alta, o que mostra que o nosso alvo original tradicional, uma PAM maior ou igual a 65, é por enquanto o default e o padrão para os pacientes com sepse e choque séptico. Se você quiser se manter atualizado e se aprofundar nesses assuntos, você já sabe, portal.af.com.br. Um abraço e até a próxima!